Apocalipse, a gente sabe que é um livro que fala sobre o futuro, sobre aquilo que há de vir, né? E Jesus voltará e reinará entre nós e virá para resgatar a sua noiva, que é a igreja, que somos nós, não o prédio, mas as pessoas. E em Apocalipse nós vemos cartas escritas a várias igrejas. E a primeira carta aqui é justamente essa, a igreja de Éfeso. Que primeiro Jesus foi elogiando ela, viu nela que ela tinha muito valor. Ela tinha ótimas obras, ela tinha perseverança, ela suportava os homens maus, ela enfrentava aquilo que era errado, ela tinha muitas boas obras. Mas no versículo 4 vem uma acusação que é muito grave. Porém, tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. E aqui a gente está falando das obras sendo colocadas em primeiro lugar e Deus em segundo lugar, né? Ou até em último, quem sabe. Pessoas que muitas vezes estão abraçando a obra, a causa de Deus, fazendo serviço, trabalhando na obra do Senhor, mas sem o primeiro amor, fazendo por conveniência, fazendo por comodismo, fazendo por status, fazendo por ter acostumado, já é costume, né? E aí muitas vezes o primeiro amor foi deixado de lado. E aí a gente vê que se a gente não colocar Deus em primeiro lugar, no amar Jesus mais do que qualquer outra coisa, nada do que a gente faça tem valor. Se não tiver Jesus em primeiro lugar e o foco não for Ele, e sabendo que tudo que a gente faz é para a honra e glória dele, não tem valor a gente sair de casa, vestir um uniforme e entrar para servir o Senhor. Então, aqui a gente fala sobre esse primeiro amor que precisa ser restaurado na vida de tantas pessoas e na nossa também. Porque como eu orei aqui mais cedo, né? Quem está em pé tem que cuidar para não cair. Porque todos nós estamos suscetíveis. Porque o pecado bate a porta todos os dias. Pega na nossa fraqueza. Hoje, qual é a temperatura do seu amor por Jesus? De 0 a 10, qual a temperatura do seu amor por Jesus? Dá para avaliar agora? Não, eu estou precisando esquentar um pouco mais. Eu estou achando que eu estou esfriando, que eu estou me afastando. Ou eu não estou fazendo tanto quanto eu deveria. Não estou falando de serviço, a gente não está falando de serviço. A gente está falando de amor, de dedicação, de obediência, de estar na presença dele, de intimidade. É sobre isso, né? A pureza doutrinária, o trabalho duro, não podiam compensar a falta de colocar Deus em primeiro lugar e Jesus em primeiro lugar. Porque o nosso amor por ele tem que ser o primeiro, né? Então, se a gente não ama Jesus em primeiro lugar, se a gente não coloca a nossa vida no altar, se a gente não se entrega completamente, busca intimidade com ele, ao ponto de sentir a presença dele, de ouvi-lo falar, direcionar a gente não está fazendo o que ele mais deseja, que é estar conectado com a gente em intimidade. E isso a gente vê desde o início da Bíblia. Nós lemos Apocalipse, mas lá em Gênesis, no começo da Bíblia, nos lembra que Deus ia todas as tardes, na viração do dia, estar com Adão e Eva. Porque Deus procura o quê? Intimidade. E é isso que ele quer. Então, por mais que a gente possa fazer qualquer coisa na obra do Senhor, ou achar que está fazendo para o Senhor, se a gente só faz como algo que é um ritual, a gente não está fazendo aquilo que deveria fazer da verdade, que é estar andando na presença dele, colocando ele em primeiro lugar. E é mais fácil, né, a gente fazer as coisas para Cristo do que fazer as coisas com Cristo. Porque fazer para Cristo já entra no automático da gente. A gente já faz as coisas, ainda mais nós mulheres que temos aquele dom de fazer tantas coisas ao mesmo tempo, a gente só pega e entra no ritmo, coloca no ritmo daquilo que a gente faz. A maioria das mulheres tem essa habilidade. E aí o servir a Deus entra nessa rotina aí, das habilidades que a gente tem. Uma coisa a mais, isso mesmo. Se a gente não se atentar de que a gente está fazendo as coisas para Cristo, mas não está fazendo com Cristo, entra tudo numa rotina normal para a gente, principalmente nós que somos mulheres, né? E a gente vai se esquecendo de cultivar um relacionamento sincero, firme, fiel com o Senhor, como ele precisa não, ele deseja e merece. Precisar, quem precisa somos nós, né? E aí a gente acaba desperdiçando o nosso tempo, fazendo muitas coisas e, na verdade, não tendo valor nenhum. Porque o que a gente busca não é o que a gente faz, isso é consequência do nosso amor pelo Senhor. Na verdade, a gente tem que buscar aquilo que tem valor eterno, que é cultivar a nossa vida com Ele, cultivar o nosso amor, a nossa entrega com Ele. E aí, quando Jesus olhou para essa igreja de Éfeso, ele viu muitas coisas. Ele viu boas obras, ele viu empenho, ele viu continuidade do trabalho, ele viu que eles não eram preguiçosos, ele viu que eles eram cristãos diligentes, ele viu a continuidade da vida em comunidade, ele viu que eles estavam sofrendo perseguições por amar a Jesus. Jesus viu muita coisa, Jesus viu que eles tinham equilíbrio doutrinário, eles conheciam a palavra, que eles não tinham dificuldade no amor pelo nome de Cristo, mas viu que eles tinham essa falha, que era uma falha gravíssima aos olhos do Senhor. Que apesar de tudo que eles faziam, que aos olhos humanos eram perfeito, nossa, que igreja perfeita. Olha só, todo mundo serve, todo mundo ama o outro, todo mundo ajuda, eles são doutrinários, eles conhecem a palavra. Aos olhos humanos é tudo perfeito. Mas
olha por dentro. Só Deus tem essa capacidade de olhar cada um de nós por dentro. Porque Deus olha o coração. Enquanto a gente está só olhando a imagem externa, né, das pessoas, Ele conhece o coração. Então, quando Ele olha para dentro daquela igreja, a igreja de Éfeso, Jesus encontra essa igreja desse jeito, com uma falha terrível, que é ter abandonado o primeiro amor. O dono da igreja não estava sendo amado o suficiente. O dono da igreja não estava sendo exaltado como deveria. O dono da igreja não estava reconhecido como deveria. O dono da igreja tinha perdido o seu lugar de reinar naquele lugar. Porque, na verdade, quem estava tomando uma proporção maior e de visibilidade era o serviço do braço, e não o serviço espiritual do joelho dobrado. E aí a gente vê que apesar dessas boas obras de servir a Deus com tanta perseverança, eles tinham essa falha, que era uma falha gravíssima, e que nós não devemos ter. A gente precisa analisar nesse momento, olhar para dentro de nós e ver se a gente tem essa falha. Esse cuidado a gente precisa ter. Então a advertência de Jesus foi tão forte que nos obriga a refletir sobre o que retira, o que apaga e o que rouba de nós o primeiro amor. O que retira, o que apaga e o que rouba de nós o primeiro amor. Existe algo que tem ocupado o lugar central que deveria ser de Cristo em sua vida? Você tem alguma coisa tomando esse lugar. Porque se alguma coisa toma o lugar de Cristo na nossa vida, isso é idolatria. O comportamento que é prejudicial ao nosso convívio, à nossa entrega total a Jesus, é a carnalidade. Quando a gente erra, a gente coloca os nossos olhos e o nosso coração naquilo que a gente não deveria fitar e nem se apaixonar, né? E aí a gente acaba perdendo o olhar para aquilo que é realmente que a gente precisa olhar, que é Cristo. A tentação é uma coisa, o pecado é uma escolha. Então, tentados todos seremos, mas o pecado é escolher se vai fazer ou não. E aí só existe um remédio para isso, que é voltar-se para Ele. A carnalidade é um estado espiritual em que o cristão nascido de novo decide conscientemente e persistentemente viver para si mesmo. Carnalidade é isso. Eu sei que está errado, mas eu quero fazer. É uma decisão pessoal, né? E aí a gente vai e vai ter que escolher. É viver para a carnalidade ou viver para Cristo. As duas coisas juntas não cabem. É possível estar indo para o céu, mas estar vivendo em carnalidade. Então, deixando de usufruir do céu aqui na terra. Vivendo de qualquer forma. Deixando Cristo de lado em alguns momentos e só aproveitando dele aquilo que tem nos momentos de interesse nossos. Tá passando por uma situação familiar difícil, aí tá lá, não vai à igreja, não ora, não lê Bíblia. Mas passou uma situação difícil, aí que já começa. Cara no pó, né? E aí ele vai ouvir a oração. Ele ama a gente. O problema é que a gente só busca nesse momento. E é isso que a gente está falando aqui. É abandonar o primeiro amor, porque o primeiro amor é aquele que a gente tem que estar cultivando todos os dias. Porque se a gente não cultivar todos os dias, é como uma plantinha que a gente precisa regar, ele vai morrendo. Quando a gente plantar, está seco. E não secou de uma hora para outra. Foi secando aos poucos. A rotina, tratar como natural o coração esfria. O crente carnal experimentou o novo nascimento, a mudança de essência, transformada pela vida de Jesus, mas não tem nenhuma utilidade nessa terra. E aí a gente coloca a serviço dele. Mas aí, como a gente já viu aqui, o serviço não pode estar acima do Senhor. O serviço é só serviço, nós somos só servos. Mas acima do Senhor, nunca. E aí é possível receber Jesus como Salvador, mas não reconhecê-lo como Senhor. Ele pode ser o meu Salvador. Eu entreguei minha vida ao Senhor para Ele ser o meu Salvador. Ele vai me levar para o céu, Ele vai. Mas Ele não é o meu Senhor, porque eu não o sirvo. Eu não tomei uma decisão diante dele. Eu não busco intimidade com ele. Eu não caminho com ele. Eu não boto ele em primeiro lugar em tudo. Não nego a minha vontade. Não fazer renuncio. O que ele não ele renuncio não o meu eu. Não mato a minha carne para deixar que ele faça prevalecer a vontade dele. E isso é uma vida que é uma vida carnal, uma vida na carnalidade. E aí, em meio a tanta produção, a gente pode perder a paixão, né? Existem muitas ilustrações na Bíblia de pessoas que se comprometeram com Deus e terminaram terrivelmente fracassadas. Quando ele chamou a atenção desse chamado que todos nós temos de sermos santos como Deus é santo, ele estava falando diretamente para as pessoas que frequentavam uma igreja. Ele não estava falando para pessoas que estavam evangelizando, não, que não conheciam a palavra. E aí a gente vê que as pessoas dentro da igreja, muitas vezes, estão ali porque se sentem bem somente, né? Esquentam o banco e não servem. E não se entregam completamente. Então elas são salvas, mas elas não estão santificando a própria vida, santificando aquelas pessoas que vivem com elas, santificando a sua própria família. E aí elas vão se tornando em crentes carnais. Elas vão cedendo às pressões do mundo, elas vão cedendo às pressões da carne e vão se afastando cada dia mais do alvo maior, que é Jesus. Então, é a questão da religiosidade. Eu preciso ir à igreja, porque se eu não for vai acontecer alguma coisa ruim na minha vida. Eu preciso entregar o dízimo, porque se eu não entregava... Jesus não quer isso, ele não quer religiosidade. Ele quer um compromisso sincero com ele, não com a religião. Salomão foi um grande rei, e nos primeiros capítulos do primeiro livro de Reis, ele acertou em tudo. Quando ele foi levantado como rei,
Ele teve toda a orientação do pai dele, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi preparou tudo para que ele fizesse o templo, porque Davi não pôde fazer a construção do templo, porque tinha mãos sujas de sangue, porque batalhou muito. Então, deixou tudo preparado para ele. E aí ele ficou meio temeroso de assumir aquele lugar de liderança, de rei, ele era jovem. E quando ele assumiu diante do povo, ele foi ungido rei. Ele orou, ele tem a oração de Salomão. E ele pediu sabedoria. E ele não pediu sabedoria para ele. Ele pediu sabedoria para conduzir o povo de Deus. Tudo que Deus queria ouvir. Né? E aí Deus deu sabedoria e deu muito mais. Porque ele pediu a coisa certa. Só que no meio do caminho, ele foi deixando morrer aquela plantinha. Ele deixou de regar sua intimidade com Deus. E uma das coisas que era mandamento para os reis de Israel era não ter muitas mulheres. Você sabe quantas mulheres ele teve? E aí Salomão foi esse homem que pediu sabedoria a Deus, recebeu muito mais do que sabedoria e foi se perdendo por causa das alianças. Primeiro a aliança política com a primeira mulher que ele casou e depois ele teve mais 999 mulheres. Que foram 700 esposas. Aí pastor Donias falou assim que ele pediu sabedoria, mas ele não teve não. Não teve. Porque uma já dá trabalho, que dirá 1000. Foram 700 mulheres e 300 com concubinas. vários deuses. E aí foi aí que ele começou a se perder. E elas foram trazendo, né, os deuses, como você está falando, e aí infiltrando E ele isso fazendo ali. templo para aqueles deuses. Sim. E fez o povo de escravo também. E aí o que aconteceu? Quando o rei perdeu essa intimidade com Deus, entrou na carnalidade, porque a carne gritou mais alto, ele também levou o povo a pecar. E aí houve essa quebra da aliança com Deus e o povo sofreu. Então se tornou um crente carnal. É possível termos sido campeões na vida, como ele foi no início, né? E sermos campeões na vida ontem e estarmos nos tornando derrotados hoje. Então, para que a gente não seja derrotado hoje, a gente precisa cultivar esse primeiro amor todos os dias da nossa vida. Oração, leitura da palavra, comunhão com Deus, intimidade, deitar no colo. Se a gente cultiva essa intimidade com Deus, a gente corre menos risco de ser derrotado, de estar aflito, ansioso, nervoso. Primeiro, como você define um crente carnal, um cristão carnal? Às vezes a gente não sabe quem está olhando para a gente. Primeiro tem Deus, né? E segundo é o nosso comportamento mesmo de estar no lugar e honrando o nome de Deus, de forma que as pessoas possam sentir que existe diferença entre o nosso comportamento e do outro que está do nosso lado. Somos exemplo, né? Nós somos cartas vivas. A vida cristã não pode ser vivida de qualquer forma. Na vida cristã não pode existir prática sem paixão. Não sei qual a temperatura do seu amor por ele, mas se em algum momento você o abandonou, este é o tempo de você retornar para que a chama volte a queimar em seu coração. Amém? Amém. Amém. Que nós nunca percamos o primeiro amor.